Graça e paz, irmãos. Bom dia. Aqui é o irmão Marcos. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. O texto em que meditaremos hoje é Provérbios, capítulo 15, a partir do verso 8. Está escrito: O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Eis aqui um texto que traz para nós a eficácia da nossa oração, dos nossos sacrifícios ao Senhor. Um Deus que se agrada de um culto prestado por um determinado tipo de pessoa. Ele coloca aqui que a ênfase do ímpio é oferecer a Deus sacrifício. Todavia, tais sacrifícios são rejeitados e diante de Deus são abomináveis por causa daquele que oferece os sacrifícios. Naquela época que Salomão escreveu os provérbios, era comum as pessoas virem ao templo de Deus, trazendo consigo os seus sacrifícios, cordeiros, animais, e sacrificavam a Deus, achando assim prestarem um culto sagrado ao Senhor. No entanto, eles não prestavam atenção em como a vida deles estavam diante do Senhor. E Salomão aqui, ele coloca como sendo abominável diante de Deus um sacrifício feito por alguém que não segue o seu caminho, por alguém que não obedece às suas palavras, por alguém que despreza os seus ensinamentos. Porque sacrifícios desacompanhados da retidão não são aceitáveis ao Senhor. Então, o sacrifício desacompanhado de uma retidão com a palavra de Deus, ela é abominável diante do Senhor. Em Isaías capítulo 1, Deus diz que quando o povo levantava as mãos para adorá-lo, ele via sangue nas mãos daquelas pessoas, porque eles estavam pouco se lixando para o que a palavra de Deus orientava. No Salmo, me parece, no Salmo 51 ou 50, Deus faz uma pergunta: que tem, ó ímpio, a recitar os meus preceitos e falar sobre o meu nome? Quantas pessoas hoje falam do Senhor, professam um Deus maravilhoso, postam sobre Deus, frases sobre Deus, músicas sobre Deus, todavia não tem sequer um compromisso com o Senhor. E isso diante dele é abominável. Que tem, ó ímpio, a recitar os meus preceitos? Deus não tem compromisso com aqueles que com ele não têm coragem de se comprometerem. É como se fosse uma amante adúltera que professa servir a um homem, ser como esposa de um homem e viver para outro. Assim também o homem que professa servir a esposa, amar a esposa, ser dela, mas pertencer a outras. Assim também é o ímpio, que oferece sacrifícios a Deus, mas não tem uma vida reta. O texto aqui diz que o sacrifício do ímpio é abominável diante do Senhor. Todavia, a oração dos retos é o seu contentamento. Nem fala aqui do sacrifício dos retos. A oração dos retos é o seu contentamento, aqueles que têm compromisso com a sua palavra. E para dar ênfase ao que aqui foi expresso, olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. Está escrito: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gorduras de carneiro. Você tem obedecido à palavra do Senhor? Quer realmente agradar ao Senhor? Obedeça a sua palavra. Obedeça. Creia em Cristo. Receba-o como Senhor da sua vida. Teve uma pessoa que me perguntou semana passada: Irmão Marcos, por que nós devemos receber Jesus como Senhor e Salvador? O que significa isso? Receber Jesus como Salvador é reconhecer que fora dele só há perdição, só há morte. Então eu recebo ele como único Salvador, dizendo para todos e diante de Deus que não há outra religião que salva, a não ser Jesus Cristo,
o único Salvador. Não há outro meio de Salvador. Por isso recebemos Ele como único Salvador. E recebemos Jesus como Senhor, demonstrando uma disposição do coração em obedecer os seus ensinamentos, em viver uma vida de acordo com os preceitos do Senhor Jesus Cristo. Isso é recebê-lo como Salvador e como Senhor. É a disposição de abrir mão de tradições. Ah, não, quem é meu Senhor agora não é meu pai que me ensinou que tem que ser desse ou daquele jeito, mas é do jeito que Jesus ensina. Tem muitas pessoas que falam que Jesus é Salvador, mas não tem Ele como Senhor, porque não lhe obedecem. Embora alguns até digam, Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. E tais sacrifícios diante do Senhor é abominação. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, quantas das vezes vivemos uma vida religiosa, mas não vivemos no caminho. Pai amado, porque a religião ela consiste de rituais vazios, Pai, que não tem compromisso com uma vida santa. Todavia, o que o Senhor quer de nós é um coração contrito e um espírito quebrantado e uma vida de acordo com a sua palavra. Que possamos obedecer o teu Filho e andar de acordo com os seus preceitos enquanto aqui vivemos. Para a glória do teu santo nome, este é o verdadeiro sacrifício. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida entregue aos seus cuidados e um culto santo ao Senhor, que é a nossa vida. Te agradecemos e te louvamos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Um excelente dia a todos.